Eu quero agradecer o privilégio que eu tenho de participar de um ministério tão abençoado, com a Rose Tito, com a Débora, não é? Com a Silvia. Fizemos aí os sonhos e projetos para esse ano, e o projeto desse mês é de impactar mesmo, né? E eu preguei de manhã sobre o tema que vocês propuseram, e eu vou firme, somando vocês comigo, e nós vamos mostrando para a igreja o que é o Evangelho, né? Em cada porção do texto sagrado, em cada versículo da Bíblia Sagrada, nós encontramos expressões maravilhosas de todo o poder de Deus e da palavra de Deus revelada a nós. E nós vamos hoje à noite manter o mesmo tema da manhã, ainda que o sermão vá para outros aspectos, o tema é o mesmo: Ele é Deus e não há outro. Enquanto vocês ficam de pé, repitam comigo o tema dessa noite, vamos todos juntos: Ele é Deus e não há outro. O primeiro sermão durou 23 minutos e 49 segundos, precisamente marcado aí pelo YouTube. Eu fui ver aí no site, já tem um monte de gente vendo o sermão de novo e já estão copiando. Curtinho, né? Todo mundo gosta do sermão curtinho, parece que ele cai mais rápido na graça do povo. Eu vou pedir a Deus bondoso que nós tenhamos, talvez nesse mesmo tempo, hoje o caminho da noite é um pouquinho maior, mas quem sabe nesse mesmo tempo, um pouco mais, talvez 30 minutos, o privilégio de conhecer por que esse povo louvou ao Senhor e por que eles tinham canções de louvor nos seus lábios. Porque eles, na minha percepção, identificaram que o nosso Deus é Deus e ninguém além do Senhor é Senhor, porque só Deus é poderoso. Amém? Vamos ler então o Salmo 147? Vamos ler juntos? Salmo 47, de 1 a 5, é a primeira parte, não é? Desta mensagem. Eu peço que vocês então me ajudem lendo essa primeira parte, somente os versos de 1 a 5, Salmo 147, de 1 a 5. Logo depois a gente vai, iniciando a mensagem, passar por todo este, não é um capítulo, né, mas por todo este salmo, de apenas 20 versículos. Salmo 147, de 1 a 5, assim diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Vamos todos juntos ao verso de número 3 lá na tela. Vou pedir para colocar na tela e todos juntos vamos repetir. Vamos todos? Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Amém? Podem sentar-se. Já estamos absolutamente compreendidos e entendidos de que depois de pelo menos 70 anos de exílio, obviamente castigados pelo Senhor e disciplinados por Deus, porque estavam em pecado, o povo estava na idolatria, o povo havia recebido bênçãos de Deus, fartura de Deus, uma colheita de Deus, e havia muitas vezes dedicado essa gratidão ou esta colheita aos pés de outros deuses, como Baal, Asherá e tantos outros deuses pagãos a quem o povo decidiu adorar e se envolver em idolatria. Na disciplina do seu povo, na correção do seu povo, o povo foi então dividido e se dividiu, e obviamente primeiro o reino do norte foi invadido pela Síria, foram para o cativeiro, depois o reino do sul invadido pela Babilônia, vão para o cativeiro. 70 anos depois, com Zorobabel, esse povo começa a voltar. Zorobabel conduz um grande grupo e conta com o apoio de Ageu, Zacarias e tantos outros que animam as gerações do povo de Deus a voltar para Jerusalém. No segundo momento, numa segunda leva, estão liderando Neemias. Neemias está liderando e decide liderar o povo que está também voltando agora para a reconstrução dos muros. E Neemias trabalha e organiza o povo para que num tempo muito recorde o muro esteja edificado e Jerusalém esteja novamente guarnecida e protegida. É aqui que nós estamos situando este salmo. Eu particularmente acredito em que em Neemias 12, de 27 a 43, não precisa acreditar comigo, é apenas uma interpretação do seu pastor, não uma verdade absoluta. Mas eu acredito que Neemias capítulo 12, versos 27 a 43, é ali que o povo está cantando este salmo. Quando leio o capítulo 12 de Neemias, eu consigo ver ali que aqueles corais estão cantando uma liturgia de volta, que aqueles corais estão cantando uma liturgia de restauração, que eles estão falando sobre reconstrução. E o salmo mais presente e mais evidente de que Deus está restaurando os corações partidos e aquelas feridas que foram abertas ao longo de todo o cativeiro, podem ser celebradas à luz do Salmo 147.
147. Após ter escrito o salmo e o povo então ter cantado este salmo, acreditamos que o povo cantava por pelo menos 3 aspectos claros, e nós dividimos na manhã de hoje o salmo em 3 direções. Primeiro, os versículos de 1 a 6, onde o povo disse: louvai ao Senhor, e de 1 a 6 o povo então cantava o motivo pelo qual podia louvar, e de 1 a 6 o louvor é porque Deus estava edificando e congregando os dispersos de Israel. Veja o verso 2 do Salmo 147. Dividindo o Salmo não só de 1 a 6, que é a primeira parte, mas agora de 7 a 11, o salmista canta e canta ao Senhor e louva ao Senhor. Por quê? Porque eles têm muitos motivos para louvar. E é nessa parte que eu quero pregar aqui nessa noite. E depois, por último, ele vai dividir o Salmo e obviamente vai colocar o Salmo em mais outra dimensão, que é do capítulo 12 ao capítulo 20, para de 12 a 20 contar a história do povo que retornou a Jerusalém e recebeu em Jerusalém de Deus a sua palavra. E ali celebrou a Deus pelo poder de ter nas mãos uma palavra tão poderosa, uma doutrina tão poderosa, que marcava com certeza para eles o caminho da salvação. Pensando nisso e respondendo então no sermão da noite, por que Ele é o único Deus e nós devemos louvá-lo, a pergunta que faço e respondo hoje em pelo menos 6 visões é: por que louvar a Deus? Eu sou idólatra, Deus me castiga, me manda para o cativeiro, fico lá 70 anos, tenho minha cidade destruída, tenho inimigos que pisaram nas casas que eu construí. A minha pergunta é: por que louvar a Deus? Eu vou tentar responder a pergunta em pelo menos 6 aspectos. Primeiro, eu louvo ao Senhor porque Ele cura o coração quebrantado. Do Salmo 147, do versículo 2 ao versículo 3, eu descubro exatamente que a edificação de Jerusalém e a reconstrução de Jerusalém é para a cura dos corações quebrantados. Ou seja, o que Deus está fazendo? Vocês foram atrás de um Deus que não é Deus, vocês construíram um culto que não é culto, vocês desenvolveram uma fé que não é fé, vocês acabaram se perdendo, e eu só tive uma opção: colocar uma luz maior sobre vocês, um caminho melhor para vocês, para que vocês pudessem perceber que aquele caminho afastava vocês do seu Deus, e que o caminho de volta para mim, diz o Senhor, era um caminho de arrependimento. Não pense que você vai ter o seu coração curado e sua alma restaurada e suas feridas saradas, se não tiver de fato um encontro com Deus poderoso. Há muita gente que vai ficar tratando as suas chagas e as suas feridas com remédios, com tentativas humanas de buscar uma solução física para a sua enfermidade. Mas sua enfermidade, no caso aqui do texto, era uma enfermidade de alma. Era uma busca por um Deus que não podia salvar. Era seguir uma religião que não lhe podia apresentar respostas para o futuro de sua eternidade. Deus nos livre de um caminho assim. Eu louvo a Deus e posso louvar neste salmo, com o salmista, no Salmo 147, porque o nosso Deus é um Deus que cura corações quebrantados. O segundo motivo pelo qual eu tenho convicções de que o povo estava louvando e celebrando o nome de Deus, e celebrando com gratidão uma volta para Deus, não é só porque o coração foi refeito, e a ferida foi sarada, a chaga aberta foi fechada, não. O povo estava louvando a Deus, porque compreendeu, durante aquele tempo de cativeiro, com a mão de Deus sobre o seu povo, de que Deus governa o mundo com poder e com soberania. Dá uma olhada no versículo 4 do Salmo 147. No versículo 4 do Salmo 147, já passamos pela manhã, está a explicação clara de que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. O que isso significa? A relação de Deus com os seus homens de Deus e com Abraão, por exemplo, foi para dizer para Abraão olhar para o céu e contar estrelas. A resposta: não posso contar. As estrelas que estão aí são mais do que posso contar. A história da soberania de Deus nos diz em Apocalipse 7:9, que quando estivermos diante do trono de Deus, a multidão que Abraão viu lá no céu e não pôde contar, as nações que foram formadas nele, abençoadas nele, estão lá e continuam incontáveis. Mas o bonito que eu entendo é que este salmo entra para fechar uma linha de interpretação naquilo que é a montagem e a contagem do povo de Deus. O que você não conta, o que você não sabe, o que você não vê, aquilo que você não dimensiona e é para você intransponível ou um horizonte inimaginável, para Deus é perfeitamente possível. Eu citei pela manhã de hoje que
que o nosso Deus, no Salmo 147, versículo 4, não só conta as estrelas, como deu nome a cada uma delas. É como se Deus dissesse ao povo que cada uma pessoa que está no meio daquele povo é parte dessa história. Que cada uma pessoa que voltou e colocou um tijolo naquele muro e reconstruiu a sua casa, tem no céu estrelado de Deus o seu nome. Quantos artistas dão a vida para ganhar um Oscar ou colocar lá uma estrela na calçada da fama? Não tem isso ainda? Nem sei se acabou. Mas quando eu vejo lá um negócio lá, né? Um negócio lá numa rua lá de Hollywood, a calçada da fama. O sonho daquela gente é botar uma estrela imortalizada. Parece que quem bota a estrela logo morre, né? Por isso que eu acho que o pessoal está com medo de botar a estrela lá. Eu olho para esse texto, irmãos, e eu celebro a Deus, porque eu não tenho uma estrela na calçada da fama. O texto me diz que eu sou uma estrela com um nome no céu. É isso que está dizendo aqui. Quando olho para o povo restaurado, e aí eu começo a entender como essa restauração acontece, é esse povo caminhando de volta para casa, de volta para Deus, e Deus dizendo: você, estrelinha, está aqui porque eu te busquei. Você diz assim: pastor, é forçar o texto. Não. Quando você pega Abraão, contando estrelas e sendo um pai que sai para caminhar pela fé e abençoar uma nação, eu consigo ver Deus abençoando Abraão e a descendência dele. Eu vou dar um exemplo. Pega, por exemplo, a história de Moisés. Abra comigo o Êxodo 8, o versículo 1, e entenda como Deus combate a idolatria. Deus combate a idolatria chamando aqueles que são seus e recontando o seu povo e renumerando o seu povo e chamando a sua igreja pelo nome. Dá uma olhada em Êxodo capítulo 8, versículo 1, quando Moisés desafia ao faraó, e ele desafia várias vezes. Em Êxodo capítulo 5, por exemplo, ele desafia Faraó a deixar o povo ir prestar lá uma celebração no deserto. Essa é a tradução primeira. Depois ele disse: deixa o povo ir para montar uma reunião no deserto. Agora é interessante como o apelo vai ficando claro e como Deus vai se revelando a Faraó, dizendo qual era a intenção dele. Deus dizendo, olha só, Êxodo 8:1, vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me adorem. Qual é a minha tese aqui, Rositito? É a tese do seu pastor. O que Deus está fazendo no Egito com Moisés, ao chamar Moisés a ser o Abraão do Egito, entende? A chamar uma nação e daquela nação levar para uma terra prometida e dali constituir 12 tribos e uma nação, é isso que Deus está fazendo aqui, não é? Você tem aquele povo tomando posse lá na terra prometida e Moisés vai ocupar a terra com Josué, através de Josué, e é ali que Deus então planta uma nação para o mundo. A pergunta é: por quê? Deixa meu povo ir para que me adore. O Egito está em idolatria, tal qual o reino de Judá lá no futuro e o reino do norte. O Egito está adorando qualquer coisa, gente. Qualquer coisa para o Egito é lugar de culto. Imagina você morar no país onde tudo é Deus. Haja paciência, né? Haja paciência. Aqui no Brasil você já tem o católico, né? O católico, quando ele vê uma igreja, faz o sinal da cruz, né? Então ele vê uma cruz, já se benze todo. Você imagina no Egito um faraó opressor dizendo que gafanhoto é Deus, rã é Deus, né? Mosca é Deus, né? Que a vaca é Deus. Imagina, o sol é Deus. Aí você toda hora olha para o sol, faz lá qualquer sinal lá para dizer que você está adorando aquele sol. Irmão, deve ser insuportável. Deus, para tirar a carga daquele povo que está cego, Deus, para tirar aquele povo de uma miséria que está tomando o seu coração, o que é que Deus faz? Deus tira o povo do Egito. Como? Fazendo ruir cada Deus. Consegue entender isso? Deus está destronando todos os falsos deuses. Deus está levantando, como está na palavra de Deus, no Shemá de Êxodo, né? Aquele grande poderio dele de dizer ao povo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando Deus se levanta como Senhor, irmãos, o rio Nilo virou sangue. Aquele rio adorado, talvez como hoje o rio lá da Índia é adorado, aquele rio virou sangue para mostrar que aquele rio não tem poder contra o nosso Deus. Depois vieram rãs, e aquele povo gostava de adorar um bicho, hein? Mas as rãs vieram contra o povo, era uma rebelião daqueles deuses. Eles perceberam: esses deuses não nos podem salvar. Depois vieram piolhos, moscas, né? A peste entre os animais, e mataram aqueles animais que eles mais adoravam e veneravam. Depois vieram úlceras, depois veio saraiva e fogo do céu, porque eles adoravam estrelas e todo tipo de símbolo da astrologia, e aquilo começa a despencar em chuva de saraiva e fogo sobre as suas cabeças. Era raio para todo lado e fogo para todo lado. Depois vieram os gafanhotos. Mas interessante, a nona praga, irmãos,
A nona praga, as trevas. O grande sol, ainda hoje adorado lá no Egito, o grande sol ainda hoje celebrado nos entardeceres de culto ao sol, aquele sol virou trevas, Rafael. Aquele sol se escureceu. A sua pergunta é: pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o que Deus está fazendo aqui no Egito é resgatar a adoração para Ele. Deus não aceita a idolatria, Deus não aceita que o nosso culto seja desviado, e tudo quanto Deus pode fazer para que você seja salvo da sua idolatria e do seu caminho perverso, Ele o fará por amor a você. Amém, irmãos? Pare de achar que tudo aquilo que aconteceu no Egito é um ato de fúria de Deus, um ato desastrado do Senhor, ou um Deus então extremamente mau, que está destruindo todo mundo. Não, é exatamente o contrário. A tese do salmista no Salmo 47 é que a mão de Deus está tirando as estrelas e chamando as estrelas e buscando a cada uma delas, dizendo: venham para o meu nome, adorem quem eu sou, porque eu sou o único Deus que pode salvar vocês. E isso que o salmista está cantando quando diz: ele governa o mundo com o poder das suas próprias mãos. Terceiro lugar, irmãos, nós podemos louvar ao Senhor porque Ele nos sustenta e nos corrige ao mesmo tempo. Que coisa gloriosa é o evangelho do sustento e da correção. Dá uma olhada no verso 6 do Salmo 147. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios. A gente vai gostar mais da parte que eleva, né? Tem um tal do evangelho da prosperidade que eleva a Deus, glorifica a Deus, abençoa a Deus, né? Celebra, e tudo é prosperidade. Mas, irmãos, que coisa boa é o evangelho do abate o ímpio. Se Deus não abate o ímpio, Ele não corrige. E se Deus não corrige, Ele não mostra o nosso erro e o nosso descompasso em relação à santidade de Deus. O que o salmista está fazendo a partir do verso 6 é agradecer, porque o chicote de Deus desceu para que eles pudessem ser salvos. Senão eles não saberiam que estavam errados. A correção de Deus é firme confirmação de que Deus trabalha para que sua igreja nunca fracasse. Anota aí a frase do pastor Carlos Elias. Vou repetir, para você anotar e nunca mais esquecer. A correção de Deus é firme confirmação de que Deus trabalha para que sua igreja nunca fracasse. Se seu filho está errado, filho, correção nele. Essa baixinha linda que você tem, de nome Sara, para que ela sair do quadrado, você bota ela de volta no quadrado, viu, mãe? Porque a correção é uma bênção. É quando nós dizemos para aquela pessoa que está fazendo o que ela está fazendo errado, e que eu estou colocando ela de volta porque eu amo com todo o meu coração. É através da correção que Deus também sustenta e dirige a sua igreja. Quando o povo celebrou a correção de Deus e cantou no versículo 6, um Deus que exalta, mas que abate, o povo disse: muito obrigado, Senhor, porque quando a foice passou rasteira, foi quando mais a grama seca se cortou e a relva verde floresceu. Aleluias. Que coisa boa o evangelho pregado como o evangelho é, anunciado e cantado. Aqui no caso é um corinho, irmãos, não é um corinho tiririca sem letra e sem expressão, é um corinho mesmo, cantado para dizer e celebrar: Senhor, eu te louvo, porque a correção do Senhor é a firme confirmação de que o Senhor trabalha para que sua igreja nunca venha a fracassar. Quarto lugar, irmãos, e nós vamos já, faltando aqui 2 pontos apenas. A pergunta é: por que louvar a Deus, Angélica? Por que cantar o Salmo 47 com corais tão lindos como está lá em Neemias 12? Era coral por uma porta, que coisa linda aquilo, Angélica, um dia tem que fazer aquilo na igreja. Era uma coluna de coral de um lado, uma coluna de coral do outro, e tinha coral por cima do muro, e tinha coral saindo pela porta, entrando. Eu falei: é muito coral. E aqueles corais começam a se encontrar ali em Jerusalém, e começam a cantar. O que é que eles estão cantando? Eles estão cantando a confiança em Deus. Eles estão cantando o temor a Deus. Eles estão celebrando aquilo que eles sabem Deus, que agrada a Deus. Nós celebramos o Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Veja o verso 10 e 11, me acompanhe por favor. Salmo 147, 10 e 11. Não se deleita o Senhor na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Eu vou traduzir, eu gosto de traduzir para hoje, viu Mário? A tradução melhor aqui: não se deleite o Senhor na força do cavalo. Não adianta você comprar um puro sangue, bonitão, branco, todo bonito, um puro sangue malhado, ou aquele puro sangue negro, lindo.
e dizer: Senhor, comprei esse puro sangue, esse cavalo, para pregar o evangelho, dizer que o Senhor é Deus e que a força do Senhor é maior do que muitos cavalos. Não vai comunicar nada para Deus. Ou então, a segunda parte aqui da tradução, tem a ver mesmo com a academia, né? Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Imagina aqueles homens que usam aqueles shorts curtos, né? E vão para a academia esculpir a perna. E é supino, pino, não sei o que, peso para lá, peso para cá, e a perna fica maravilhosa. Você vai ver o jogador, quando ele vai bater a bola, você vê que a coxa faz aquele movimento muscular, né? Que coisa! Deus está dizendo: você acha que eu estou preocupado com isso? Você vai chamar a atenção de milhares de namoradas. Muitas moças vão olhar para as pernas dos rapazes. Você vai esculpir o melhor corpo na sua academia. O que Deus está dizendo aqui: a minha atenção você não chama. Por quê? Deus trata com objetividade. Só chama a minha atenção quem confia em mim. Chama a minha atenção aquele que me procura quando precisa, aquele que sabe que eu posso resolver, e quando tudo falta, ele sabe que eu estou ali. Cavalo puro sangue, perna bonita, né? Corpo esculpido na academia, nada. E tem gente que também acha que chama atenção performance, né, Jussiane? Tem um pessoal que tem uma performance que é imbatível. Tem uns cultos na televisão que a gente fica, tem hora que eu acredito naquilo. Performance. Eu vejo lá em Lucas 18:10, um sujeito entrar no templo, irmãos, todo, o nome dele, não sei, mas disseram que era tal de fariseu. Depois eu explico o que isso significa. O fariseu entra no templo, tentando chamar a atenção, e diz: Senhor, eu estou orando da seguinte maneira, eu dou graça ao Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Olha o cara chamando a atenção. Chamar a atenção de Deus: ó Senhor, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e também não sou como este publicano. Parece aquele vendedor do trem, né? Eu não estou matando, não estou roubando, não estou nada, estou aqui, compra um negócio para mim. O cara quer chamar a atenção. É a performance do fariseu. Parece fariseu no trem. Ele vai chamar a atenção do guarda para tirar ele do trem, ele vai chamar a atenção de todo mundo. Você vai assistir televisão, vai até colocar a bota desse cara na próxima novela das 8, porque como ator é muito bom. Mas o que Deus está dizendo para nós aqui é que o que impressiona a Deus não é a performance pela qual você dirige a Deus palavras bonitas. Pode orar na esquina do jeito que for, entendeu, Gustavo? Você pode orar lá com voz alta, com voz baixa, com repetição, de cor, não chama a atenção de Deus. O que o salmista está dizendo, e nós descobrimos nesse texto, é que Deus trata com descaso a força do cavalo. Deus não olha para músculos de um guerreiro, mas Deus se agrada. Leia a Bíblia, irmão. Deus se agrada de todos aqueles que o temem e confiam na sua misericórdia. É aí que o publicano entra no templo e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. As boas novas para aqueles que desfrutam o gozo de Deus, sabe qual é? É saber que Deus é Deus e que Deus tem prazer nas pessoas que dependem dEle, confiam no seu imensurável poder e não abrem mão de sua misericórdia. Aleluia! É esses a quem o Senhor tem pedido que chamem a sua atenção por sua confiança nele. Quinto lugar, irmãos, você pergunta: por que louvar ao Senhor? E eu digo: louve ao Senhor porque o Senhor abençoa o seu povo. Eu fico muito feliz de ler os versos 12 em diante do Salmo 147, e vejo lá: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião, o teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta. Imagina você com uma cidade agora reforçada, com ferrolhos dobrados e trancados, com farinha e fartura para viver ali dentro. Irmãos, glorifique a igreja, glorifique a igreja. Quanta gente recebe das bênçãos de Deus, mas não dá atenção e não se apresenta em gratidão. Irmãos, tem gente que consegue tomar o café da manhã, comer o almoço, jantar, toma chá e não sei o que de noite, e se bobear de madrugada, assalta a geladeira. O cara passa 24, 48, 36 horas sem dizer: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem dado fartura da minha casa. Tem noção do que Deus vê do céu e olha para o indivíduo desse? Como se tudo que ele tem fosse dele, como se tudo que ali está são das bênçãos dele. Há países, irmãos, que as prateleiras estão vazias, as pessoas têm dinheiro e não têm o que comprar. Tem gente que está querendo comprar e não tem o que comer.
E nós olhamos para um texto como esse e nos lembramos de dizer o que o salmista está pedindo: lembre-se de ser grato ao Deus que te abençoa. João Calvino, ao comentar esse versículo, João Calvino, especificamente esse versículo, ele diz assim: neste momento, o salmista chama a atenção sobre aqueles que esbanjam das bênçãos de Deus, sem uma gota de gratidão, sem um mínimo de gratidão ao Senhor. Agradeça a Deus, é isso que o salmista faz, porque as bênçãos que o povo tem, as portas, os ferrolhos, a paz que se estabeleceu naquela cidade, ela vem de Deus e de mais ninguém. Em sexto lugar, irmãos, a pergunta é: por que devo louvar ao Senhor? A Bíblia diz: porque Ele governa a natureza. Tem gente que acha que o mundo é um mundo desgovernado e que tudo que acontece não tem uma razão de ser. Porque chove demais, chove de menos, tem sol demais, tem sol de menos. Essa semana eu me ajoelhei no quarto e falei: Senhor, dá uma segurada aí, eu não estou como Sadraque, Mesaque e Abednego em condições de ir para a fornalha. Era meio-dia lá, quando eu medi a temperatura, 44, eu falei: Senhor, dá uma diminuída aí, não vou aguentar. Se eu puder, pelo menos aqui em cima dessa casa amarela, aqui na rua Alfredo de Moraes, colocar uma nuvem, eu agradeço, porque está pesado, Senhor. A Angélica viu, não estava conseguindo almoçar. Eu não consegui almoçar. O rosto vermelho. Foi assim na sua casa também, Luciano? Que calor. Você estava dirigindo. O carro tem ar-condicionado, me engana não. Tem não? Ih, Jesus, dá um ar-condicionado para esse rapaz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que calor. Quando olho para o governo de Deus hoje, posso agradecer e dizer que o nosso Deus controla a natureza. Ele diz assim, Marcos 4:39. Vento, calma. Mar, fica quieto. O povo ficou tão espantado, viu, Mário? Marcos 4:49 diz: quem é esse sujeito que manda o vento parar e o vento para? Que fala para o mar e o mar lhe obedece. Em Erundina, esse é Jesus. O salmista está celebrando Jesus no Salmo 147, 15 a 18. Pode ver, 15, 16, 17, 18. Agradecendo, o Senhor está acalmando e controlando a natureza. E faz tempo que o Senhor está no controle. Querido, confia no governo de Deus. Confia na voz de Deus. Deus controla, irmãos, a vida e a morte. Deus olhou para a menina morta e disse: Talita cume, menina levanta. E a menina se levantou. Aleluia, Marcos 5:41. O Senhor Jesus olhou para Lázaro, morto naquela sepultura, e com sua voz de poder disse: Lázaro, sai para fora. Que coisa preciosa encontrar a voz de Deus e a ordem de Deus na direção daqueles que precisam receber a sua ordem e o seu governo. É interessante, irmãos, porque o versículo 15 diz assim: o que envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente, o que dá a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Versos 15 e 16 do Salmo 147. O que ele está dizendo? O que envia o mandamento à terra. O que ele está dizendo? É a voz de Deus mandando. Rafael, faça. Rafael faz. Graziele, obedeça. Graziele obedece. Quando Deus manda e você obedece, o que ele está dizendo é que todo o universo conspira e reage em obediência ao Senhor. Tão certo quando um servo ouve a voz e obedece, tão certo quando um doente, por voz de Deus e decreto de Deus é curado, o que ele está dizendo? Essa é a minha palavra, essa é a minha voz, e com essa mesma voz eu governo o universo. Ao terminar, irmãos, essa mensagem, como último ponto, instrua a igreja e inspira a igreja a acreditar que nós podemos louvar ao Senhor, porque Deus instrui o seu povo. Sim, Deus instrui o seu povo com a sua palavra. Versículo 19 e 20 vai dizer: mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Louvemos ao Deus que nos dá a sua palavra e nos tem dado e declarado a sua palavra e tem enviado a sua palavra a cada um de nós. Todos os outros ensinos até aqui, irmãos, ficam sem qualquer sentido. Sabe por quê? Ou estão aquém desse ensino, porque este ensino aqui é por demais poderoso e por demais elevado. Do maior ensino que poderíamos ter neste salmo, ele está aqui no verso 19. Deus é o Senhor do seu povo eleito e se comunica com ele pela doutrina religiosa da salvação eterna, revelada nas páginas das Sagradas Escrituras. Querida igreja, viva de tal maneira e de tal forma a sempre agradecer a Deus e louvar a Deus pelo presente que temos em nossas mãos, a doutrina da salvação revelada nas Sagradas Escrituras.
É isto que o salmista canta aqui. Mostra a sua palavra a Jacó, revela-nos os seus estatutos. O Senhor não fez isso com ninguém, a não ser comigo. Não tinha feito isso com nenhuma nação, a não ser com Israel. Glorificado seja o Senhor, que nos entregou, irmãos, a doutrina de nossa salvação. Que fez Moisés quando quebrou aquelas tábuas do mandamento. Um presente de Deus. Seus mandamentos, seus ensinos, seus preceitos são sim para o seu povo eleito, para a salvação e santificação da sua igreja. Ao terminar essa mensagem, desafio você, querido irmão, a confiar e a dizer comigo: Ele é Deus e não há outro. Repita comigo: Ele é Deus e não há outro. Repita comigo: Ele só tem uma palavra e não outra. Ele só tem uma palavra e não outra. Deus é Deus. Deus só tem uma palavra e a sua palavra confiou a sua igreja e confiou a nós. Após ler todo o Salmo 147, eu cheguei a somente 2 conclusões, mas elas são brilhantes. 2 conclusões eu quero tirar e passar para você quais são. Primeiro, a bondade de Deus em nutrir e defender a igreja que Ele escolheu por sua graça gratuita, pode ser vista aqui em todos os 20 versículos deste Salmo. Como o Deus bondoso nutriu e defendeu a sua igreja em todos os períodos de idolatria e pecado, trazendo a sua igreja de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Irmãos, nós não temos como não agradecer a Deus. Não fosse o Senhor, aquele povo ainda estaria no Egito, vivendo e servindo rãs, gafanhotos, e olhando para o sol e achando que aquilo é Deus, até que Deus apagou aquele sol na 9ª praga, e o povo descobriu: só o Senhor é Deus. A última lição que aprendi e tiro desse texto é que a bondade de Deus em restaurar a sua igreja, quando fracassada e congregada, quando ela estava dispersa. Consigo ver a bondade de Deus em restaurar a sua igreja quando ela estava fracassada, e a bondade de Deus em congregar a sua igreja quando ela estava absolutamente dispersa e distante do Senhor. Não foi a igreja que fez, foi Deus que fez, foi Deus que foi buscar a sua igreja. Querido irmão, querida irmã que me ouve, está em casa, eu quero orar com você agora e terminar esta mensagem. Eu desejo que você e sua família hoje encontrem neste salmo a certeza de que somente Deus é Deus e não há outro. Se você está disperso, distante, longe do caminho do Senhor, se você hoje está envolvido em práticas visíveis e físicas de idolatria, que este salmo hoje seja poderoso para ter impactado sua mente e seu coração, para libertá-lo em nome de Jesus. Mas agora quero me dirigir como última palavra a você, querido, que está em casa e está com o coração quebrado, com feridas abertas, feridas terríveis e abertas. Eu quero apelar ao seu coração: deixe Deus curar o seu coração quebrado, deixe Deus sarar a sua ferida. Eu sei que igrejas podem ter decepcionado você, eu sei que religiosos e religiões podem ter decepcionado você, eu sei que você às vezes seguiu por um caminho, teve até boas intenções quando entrou por aquele caminho, mas foi nesse caminho que seu coração se magoou e que sua ferida se abriu. Eu faço um apelo ao seu coração, o apelo está no Salmo 147, confie em Deus e na sua misericórdia, e Deus nesta noite vai restaurar o seu coração ferido. Basta que você hoje, tal qual aqueles que estavam cativos na Babilônia, cativos mesmo, 70 anos exilados, faça o caminho de volta. Volta para Sião. Volta para casa. A igreja está te esperando. O Senhor está te chamando. Ele está pedindo para você que agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo agora toque no seu coração e você diga: Senhor, eu me machuquei, eu me quebrei, estou com dores profundas no meu coração, mas eu quero agora, em nome de Jesus, voltar para o caminho do Senhor. O Senhor tem buscado uma igreja que estava dispersa e hoje está buscando os seus filhos, dizendo: você é uma estrela no meu céu e eu estou chamando você pelo seu nome. Você gostaria de participar agora de um momento de oração, dizendo assim: pastor, ore por mim. É verdade, eu estou muito fraco na fé. Pastor, ore por mim. É verdade, eu não estou mais em cultos, eu não estou nas igrejas, eu não sou membro de igreja nenhuma. Ou se eu sou membro, quem sabe você está até afastado, distante, mas ouvindo esta palavra entende que Deus veio buscar você
e veio dizer para você que você é uma das muitas estrelas que Ele vai contar na glória, como a multidão que Ele vai colocar debaixo daquele grande trono, salvo que Ele comprou com o sangue dele. Você vai escrever agora aí na linha do tempo assim, escreva aí na linha do tempo: pastor, ore por mim. Escreva assim: Deus restaure o meu coração e sare as minhas feridas. Escreva somente essa frase: Senhor, Deus, restaure o meu coração e sare as minhas feridas.